Muito boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esta sessão do Bloco de Esquerda, Trump, Musk e os tecnomilionários, como combatemos a oligarquia. Nós estamos no meio de uma campanha eleitoral e as campanhas eleitorais servem para nós apresentarmos a nossa proposta política, para ganharmos força, para ganharmos representatividade, tudo isto é certo, mas servem também para nós amplificarmos lutas, amplificarmos valores e fazermos da campanha um momento de aprendizagem. E eu queria falar-vos de três experiências, muito brevemente, três experiências que eu tive ao longo destes últimos dias, eu e as pessoas que compõem esta lista. A primeira experiência foi há menos de 15 dias, na aldeia do Meco, em Monte Moro Velho, onde as pessoas daquela comunidade, sobretudo mulheres jovens e mulheres menos jovens, se juntaram para bloquear a extração, uma iniciativa de extração e prospecção de caulinos. Já vimos isto acontecer aqui no distrito várias vezes, com algumas vitórias e, portanto, também precisamos de celebrar as vitórias que aconteceram em Sor, aconteceram em Vila Verde e agora também aconteceram na aldeia do Meco. Estivemos lá, a Mariana esteve lá, foi muito bem recebida. E foi uma vitória daquelas pessoas. E é importante nós, em campanha eleitoral, nos lembrarmos daquela velha consigna que é tão nova. O povo unido jamais será vencido. A segunda experiência que eu tive nos últimos dias foi no domingo. Foi quando a campanha do Bloco de Esquerda de Coimbra resolveu juntar-se à campanha do Bloco de Esquerda da Guarda e fomos até à fronteira, até Vilar Formoso, ao Memorial da Fronteira da Paz, fazer uma ação, eu e a Beatriz Realinho e um conjunto de camaradas e de pessoas de ambas as listas, e é um memorial que lembra o gesto desobediente de Aristides de Sousa Mendes. Lembra o gesto de quem ousou desobedecer, passar milhares de vistos e, com isso, salvar a vida de milhares de pessoas que, daquela forma, puderam transpor a fronteira, chegar a Portugal e muitas delas depois abandonar a Europa, uma parte delas substancial, em direção aos Estados Unidos da América. Um gesto desobediente em 1945, que contou muito. E a terceira experiência aconteceu na segunda-feira, no dia a seguir. Nós tivemos uma reunião com um grupo de pessoas, mulheres, jovens, que fazem parte de um grupo de apoio aos refugiados palestinianos, ou aquilo que elas pretendam que sejam refugiados palestinianos. Têm contacto com mais de 100 pessoas que neste momento estão presas no inferno de Gaza, que têm como opção morrerem com bombas ou morrerem à fome. E este conjunto de pessoas em várias zonas do país, incluindo em Coimbra, tem estado em contacto direto com estas famílias. São homens, são mulheres, são várias crianças e têm batido à porta das autoridades portuguesas. Bateram à porta das embaixadas portuguesas em vários países da região, ninguém lhes deu resposta. Bateram à porta do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sem resposta. Bateram à porta da AIMA, esperando obter um salvo-conduto, evocamos nós aqui a memória e o gesto de Aristides de Sousa Mendes, que tanto nos estaria para ensinar nesta altura, e não obtiveram resposta da AIMA, e ontem tiveram no Palácio de Belém, procurando uma resposta de Marcelo Rebelo de Sousa, e não têm resposta. Estas mulheres, estas ativistas pela causa palestiniana, são a voz da humanidade hoje. São a voz da humanidade hoje. E o que é que isto tem a ver com esta sessão que aqui hoje vamos apresentar? Eu acho que tem muito a ver. Tem muito a ver porque num tempo de late stage capitalism, como diria o Kiko e o Francisco Louçã, nesse tempo assistimos ao predomínio da miséria moral. Um genocídio já passa nas televisões e ninguém quer saber. O tempo da miséria moral é o tempo de Donald Trump
atacar as mulheres, atacar as universidades, atacar os programas de igualdade. É o tempo em que Trump inventa palavras de uma nova língua obscena como autodeportações, e é o tempo em que Trump sonha com uma Riviera do Médio Oriente, referindo-se ao genocídio em Gaza. Esse é o tempo da miséria moral que Trump representa, Trump e tantos outros. E o que é que isto tem a ver connosco aqui em Portugal? E porque é que nós estamos a fazer uma sessão destas em campanha? Eu creio que isto tem muito a ver com algumas coisas que se passam também hoje em Portugal. Eu acho que em Portugal nós também precisamos de combater a miséria moral. Precisamos de combater os tecnomilionários e taxar os ricos, como defende o Bloco. Em Portugal, nós também precisamos de dizer que um genocídio não é aceitável e que a Palestina vencerá. E que, tal como se deve fazer noutras partes do mundo, nós, esquerda combativa, devemos exigir ao governo português o reconhecimento da Palestina. E concluindo, na América, como em Portugal, como noutras partes do mundo, o nosso combate é um combate para derrotarmos a aliança pérfida entre a motosserra e a nova extrema-direita. A motosserra que corta direitos, que destrói o Estado Social, que ataca os trabalhadores, e a nova extrema-direita que faz o mesmo, com outros símbolos, com outra linguagem, e que faz o mesmo. E eles estão também presentes em Portugal. E, portanto, lembremos-nos de 1945, lembremos dos gestos desobedientes que existiram em 1945, durante a década de 40, a memória do antifascismo, que é também a nossa memória, e lembremos que em 2025 ela tem que estar viva, porque ela faz parte dos combates do presente e dos combates do futuro. E eu agora calmo e passo a palavra a quem aqui nos vai falar sobre Trump, Musk e os tecnomilionários e de muitas mais coisas, e a pessoa que vieram aqui para ouvir. Mariana Mortágua. É que eu estava cheia de sede e estava a ver as águas aqui ao fundo e não conseguia aceder-lhes, sem interromper o Miguel. Já está. Olá, tudo bem? Então, obrigada por estarem aqui. Eu gostaria de começar por vos explicar, por justificar, porque é que, no meio de uma campanha eleitoral, nós queremos falar sobre tecno-oligarcas ou tecnomilionários. E queria explicar-vos porque é que estes tecno-oligarcas, tecnomilionários, que são os donos das maiores riquezas do mundo, em que é que eles têm a ver com a vossa vida? Em que é que eles têm a ver com a nossa vida? E o que é que nós podemos fazer para combater este poder imenso que está a ser acumulado? É verdade que o Bloco tem propostas para taxar os ricos em Portugal, porque compreendemos que só conseguimos ver a pobreza, só conseguimos compreender os baixos salários, só conseguimos compreender a vida difícil das pessoas se olharmos para as desigualdades, se olharmos para um modelo económico que produz estes pobres, que produz estes salários para poder ter meia dúzia de ricos que vão acumulando a riqueza, e por isso falamos das 50 famílias mais ricas de Portugal, que são donas de 17% de toda a nossa economia. Mas nós somos explorados por essas 17 famílias, somos explorados pelos ricos do nosso país, pelos oligarcas do nosso país e pelos oligarcas dos Estados Unidos da América. Diretamente. Não estou a falar de um simbolismo abstrato ou de uma luta abstrata, e era sobre isso que eu vos queria falar hoje, se o meu comando funcionasse. Mas como não funciona, não sei se posso. Quem é que manda nisto? São as pilhas. Apagão. Eu posso ir ali
e clicar. Para começar, enquanto o assunto... Primeira questão. Nós precisamos num mundo de infraestruturas. Várias infraestruturas. Nós andamos de comboio porque há infraestruturas que nos permitem andar de comboio. Nós temos eletricidade porque há infraestruturas que permitem ter eletricidade e que fazem e garantem que nós, comprando diferentes modelos e diferentes marcas de eletrodomésticos, conseguimos sempre ligá-los à mesma infraestrutura, porque há regras que fazem com que estas infraestruturas sejam compatíveis e que suportem a nossa vida. E da mesma forma em que há infraestruturas físicas, que são as estradas, os cabos de alta tensão, tudo aquilo que nos permite viver, há também infraestruturas digitais que hoje são essenciais à nossa vida, que hoje são essenciais à economia. E estas infraestruturas digitais têm uma particularidade. Ao contrário das infraestruturas físicas, que foram normalmente construídas pelo Estado, mesmo que depois privatizadas, e são alvo de alguma regulação, ainda que mínima, as infraestruturas digitais não são. Elas nascem da acumulação de poder de poucos operadores privados, não têm qualquer controle estatal ou de regulação, mas têm um peso imenso nas nossas vidas. É tudo aquilo que nós operamos no dia-a-dia, que vai desde a aplicação do telemóvel até ao sistema operativo que usamos no nosso computador ou o e-mail que usamos. E é aqui que entra a tecno-oligarquia ou os tecnomilionários. De que é que falamos ou de quem é que falamos quando falamos de tecnomilionários? Aqui, neste mapa, temos as empresas mais valiosas do mundo. Já houve tempos em que o capitalismo era dominado pelo sistema financeiro e os bancos eram as empresas mais valiosas do mundo. Hoje não é assim. As empresas mais valiosas do mundo são empresas tecnológicas. É a Alphabet, que é dona da Google, é a Amazon, é a Apple, é a Microsoft, é a Nvidia, que é uma empresa de inteligência artificial. São empresas do ramo tecnológico que dominam a economia, mais até do que as empresas de energia e de petróleo, mais até do que as empresas do sistema financeiro. Há uma característica destas empresas, é que elas são muito concentradas no seu poder. Quando nós olhamos para... Eu estou bem aqui, estou a tapar-vos a visibilidade. Quando nós olhamos para... Estou bem aqui, estou a tapar-vos a visibilidade. Quando nós olhamos para o browser, aquilo que vocês usam no computador para aceder à internet, só há duas hipóteses, normalmente. Ou têm Chrome ou usam Safari. É uma destas duas, normalmente. A Chrome pertence à Alphabet, que é da Google, a Safari pertence à Apple. Quando vão ao motor de busca e usam o Google como motor de busca, ele pertence à Alphabet, que é da Google. O vosso sistema operativo no telemóvel ou é iOS, Apple, ou é Google Android, por isso é que ele não funciona, ou é Google Android, que é da Alphabet, ou é Windows, que é da Microsoft. Uma destas três. Quando as vossas plataformas de intermediação, aquilo que usamos no dia-a-dia, Google Maps, Google, Google Play, Google, Google Shopping, Google, Amazon Marketplace pertence à Amazon, a App Store pertence à Apple e a Meta Marketplace pertence à Meta, que também é a dona do Facebook, que também é a dona do Instagram e que também é a dona do WhatsApp, do Messenger, do Facebook e, portanto, que domina as comunicações. Toda esta infraestrutura que nós usamos, toda ela, dos vídeos, dos sistemas operativos, dos telemóveis, dos motores de busca, ela é toda detida por estas empresas. São 5 empresas e há uma que só tem o TikTok, que é a ByteDance, que não tem acesso a outras infraestruturas. E o que elas fazem, e é por isso que a legislação europeia lhes chama controladores de acesso, elas controlam o nosso acesso a estas infraestruturas. São elas que decidem quando é que nós acedemos, como é que acedemos e quais as regras para aceder a infraestruturas que hoje são essenciais para trabalharmos. São tão essenciais ao trabalho de qualquer pessoa. Ao trabalho de qualquer pessoa. Quais são as razões... Agora posso ir para este lado. Quais são as razões para estas empresas conseguirem ter tanto poder? Porque é que elas dominam tanto? Há várias razões para isso. Primeiro, elas estão integralmente ou verticalmente integradas. Integralmente verticadas. Estão integralmente...
verticalmente integradas. Ou seja, elas dominam a tecnologia desde o que está na nossa mão até ao ponto mais abstrato, como, por exemplo, onde os dados estão guardados. A Amazon vai dominando os vários passos desta tecnologia e, portanto, conseguem estrangular o mercado quando querem. Elas compram outras. Estas grandes empresas, por exemplo, a Facebook, eles compram qualquer startup que apareça de inteligência artificial, estas empresas vão comprá-la. E para garantir que, se alguma for bem-sucedida, vai fazer parte destes grupos e não vai competir com estes grupos. Elas abusam da sua posição dominante. Elas usam a sua posição dominante para esmagar a concorrência e os competidores. Depois poderemos falar um bocadinho sobre isso. Elas manipulam as regras de mercado, porque são elas que definem as regras de mercado. Por exemplo, a Google tem o domínio do mercado dos anúncios. E também podemos falar sobre isso. Dos anúncios que nós vemos no nosso telemóvel, nas páginas online dos jornais, da comunicação social, é a Google que gera esse mercado de anúncios. Porque a Google domina esse mercado, é a Google que impõe as regras desse mercado. As taxas que são pagas para um lado e para o outro. Mesma coisa que a Amazon. Domina o mercado de vendas online e, por isso, pode determinar as regras e esmifrar os produtores ou a concorrência. E porque trabalham em ecossistema fechado. O que é que eu quero dizer com ecossistema fechado? Quer dizer, vocês não podem mandar uma mensagem de um Signal para um WhatsApp. Não podem mandar mensagem de um WhatsApp para outro sistema qualquer de mensagens que utilizem. Não podem mandar mensagem de uma rede social para outra. E não há verdadeiramente nenhuma razão para isto, a não ser a vontade das empresas que criam a tecnologia e a fecham em ecossistemas fechados e que não divulgam os códigos, os algoritmos, não divulgam o acesso a essa tecnologia. Pensem, a mim facilita-me sempre a pensar naquilo que eu vos dizia. Vocês podem mandar uma mensagem da NOS para a Mel. Vocês podem mandar uma mensagem de um telefone Samsung para um telefone Apple. Eles têm uma forma de interoperabilidade porque há regras que exigem isso. E essas regras não existem no caso das plataformas digitais. Queria-vos falar, em primeiro lugar, sobre a Amazon. O dono da Amazon é Jeff Bezos. Este é o universo de empresas que são detidas pela Amazon. Às vezes achamos que é só aquele site onde vamos procurar coisas baratas para comprar, às vezes não tão baratas, mas a Amazon tem um mundo de empresas e ela opera em diferentes áreas que vão do marketplace, que são estas compras online, até às bases de dados, aquilo a que nós chamamos a cloud, a nuvem. O que é a nuvem? Sempre que nós utilizamos uma aplicação, sempre que nós pomos dados num formulário, esses dados têm que ficar guardados em algum lado. Nós costumamos achar que eles ficam na nuvem, mas eles não ficam na nuvem. Eles ficam em servidores, ficam em caixas gigantes que estão instaladas em parques industriais e que consomem uma quantidade absurda de energia, de água. São instalações físicas. A nuvem é física, a nuvem existe. E o que faz a Amazon é alugar quartinhos na nuvem. E, portanto, uma empresa, alguém que queira ter os seus dados guardados, pode alugar à Amazon um espacinho na nuvem. Ou alguém que esteja a correr um software pode alugar à Amazon poder de computação, poder de servidor. E a Amazon vende esses serviços através de uma empresa chamada AWS, que está aqui e que domina esse mercado. Eu não posso sair daqui porque senão a luz... Isto tem muitos constrangimentos aqui. Onde é que a Amazon vai buscar os seus lucros? Ao contrário do que normalmente se pensa, as vendas online são menos de metade dos lucros da Amazon. Menos de metade. A Amazon vai buscar a maior parte dos seus lucros a taxas. Taxas que cobra por toda a gente que quer aceder aos serviços da Amazon. São basicamente rentistas, são cobradores de impostos. Não fornecem, não produzem. Isto é uma característica destas grandes... É a maior mentira destas grandes empresas tecnológicas é que elas estão a produzir, estão a fazer um produto. Não estão. Elas estão a cobrar pelo acesso
a um produto que fecham e que controlam. E, portanto, ganham de taxas. É esse o modelo de negócio da maior parte destas empresas. Taxas do Prime. Quem é que daqui já fez compras na Amazon? Menos do que eu pensava. Quem é que aqui sabe o que é a Amazon? E o Amazon Prime? Ok, a Amazon Prime é o serviço especializado da Amazon que nos dá ofertas especiais. É como ter um cartão, sei lá, silver de qualquer coisa. E a Amazon cobra taxas aos vendedores. A Amazon funciona como um marketplace, ou seja, eu sou um retalhista online. Uma empresa que produz um produto, sapatos, tenta vender os seus sapatos na Amazon. E a Amazon vende os sapatos daquele produtor, e cobra uma taxa ao produtor é como cobrar uma taxa por estar a expor o produto. E cobra por ser Prime, cobra taxas pelo acesso à tal nuvem das empresas que precisam da nuvem e da base de dados, e cobra taxas simplesmente por colocar os produtos no seu site. No mercado das clouds, ou seja, no mercado das bases de dados que são utilizadas para tudo, todos os movimentos que vocês fazem na internet estão guardados em algum lado. Todos. Todos. Até o que vocês pensam quando vão à internet está guardado em algum lado. E 31% desse mercado pertence a uma empresa que se chama Amazon. E, portanto, eles dominam o mercado das clouds e da informação. E ainda são donos de uma série de cabos submarinos que levam os dados. O Facebook também tem, a Google também tem, alguns passam por Portugal, por falar em segurança e soberania. E depois há outros operadores, nomeadamente da Microsoft e da Google. De onde é que vem o poder da Amazon e como é que ela opera este poder? A Amazon é muito, 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 muito importante nos Estados Unidos da América. Na Europa é um bocadinho menos, mas é também importante. Tem 2,7 bilhões de visitas por ano no seu site. Tem 59% dos consumidores que começam as suas buscas na Amazon. Tem 300 milhões de clientes. E, portanto, tem um poder brutal. Basicamente, se vocês são uma empresa que quer produzir sapatos e vendê-los online, vocês têm que vender na Amazon, porque a Amazon tem um poder muito grande de mercado. A Amazon decide se uma empresa tem sucesso ou não tem sucesso. E então tem um grande poder sobre os fornecedores. O que é que a Amazon faz? A Amazon começa por dizer: bom, se queres que o teu produto apareça na página principal, pagas mais. Se queres que o teu produto tenha um botãozinho para dizer compra agora, pagas mais. Se queres que o teu produto seja Prime, pagas mais. E se queres que o teu produto seja Prime, não só pagas mais, como tens que subscrever o nosso serviço de entregas e de logística. Caso contrário, não podes ser Prime. Um pequeno fornecedor, isto também fala muito sobre os liberais e a concorrência de mercado. Um pequeno fornecedor que tenha o seu próprio sistema de logística é obrigado, se quiser ser Prime, a contratar o serviço da Amazon, que é mais caro. E é a Amazon que vai entregar a caixa. E esta é uma forma de prender os fornecedores. Uma outra coisa que a Amazon faz, que é muito engraçada, é 40% das vendas da Amazon são produtos próprios. Eu não sei se já vos aconteceu ir à Amazon e ver uns produtos que parecem iguais àqueles que vocês queriam comprar, mas marca branca. Parecem marca branca. O que é que são estes produtos? Eu produzo sapatos, tenho uma marca conhecida, respeitada, cuidadosa, e ponho os meus sapatos na Amazon. A Amazon, a partir desse momento, fica a saber tudo. Sabe o preço a que eu vendo, sabe quantas unidades é que eu vendo, sabe a minha margem de lucro, sabe a quem é que eu vendo aqueles sapatos. A partir do momento em que a Amazon sacou as informações todas, a Amazon começa a produzir os seus próprios sapatos e a vendê-los num sítio mais visível que os meus sapatos. A Amazon copia os produtos e faz concorrência desleal no próprio site. Ou chantageia aos produtores e diz: a não ser que tu pagues mais para eu te colocar num sítio importante do site, eu vou pôr o meu produto que eu copiei de ti num sítio mais visível que o teu. Portanto, paga a taxa. E é isto que a Amazon faz
neste mercado. Há uma outra coisa que a Amazon faz, que é... Vocês conhecem este objeto? Então, conhecem o conceito da Alexa? A Alexa é um operador que fala connosco, é inteligência digital. E nós dizemos, Alexa, tenho fome, traz-me uma pizza. E a Alexa encomenda uma pizza, porque nós lhe pedimos uma pizza. E então a Amazon desenvolveu o hardware, a parte física da Alexa. Esta é a Alexa, mais coisa menos coisa, redondinha. E nós pomos a Alexa na sala, ou na cozinha, e chegamos a casa e dizemos, Alexa, não há leite. E a Alexa registra que não há leite. E depois a Alexa compra o leite. Onde é que a Alexa compra o leite? Na Amazon. A Alexa é um sistema que está instalado nas nossas casas para ouvir tudo o que dizemos. Tudo. Tudo o que dizemos. E para receber as ordens daquilo que nós queremos. Nós não temos que ir comprar a lado nenhum, pedimos à Alexa. E, portanto, a Alexa torna-se o nosso intermediário com o mercado e controla os nossos desejos, inclusive a lista de compras do frigorífico, que é controlada através da Alexa. E desta forma a Amazon fica com os nossos desejos, os nossos pedidos, as nossas preocupações. Isto é a Amazon. Alphabet, que é outro dos grandes poderosos do mercado. Talvez não conheçam tanto pelo nome, Alphabet. Alphabet é dona da Google. E aí é mais fácil de conhecer. Tal como na Amazon, a Google é um mundo, a Alphabet é um mundo, tem muitas empresas, tem a Google, tem o Google Maps, tem o Android, tem o YouTube, tem uma série de outras empresas. Como é que a Google tem poder de mercado? Bom, a Google é dona de um sistema chamado Android, que por sua vez é dona de 71% do mercado, controla todo o mercado, e é dona do Google Chrome, que por sua vez tem 64% do mercado. Estamos a falar de empresas que são quase monopólios. Elas dominam tudo o que há para dominar. Não há mais para além disto. Como é que temos aqui os 20 sites mais visitados do mundo e percebemos a importância da Google, do YouTube, do Facebook? A única coisa que se safa aqui é a Wikipédia. Porque os 20 sites mais visitados são detidos por estas grandes empresas. Agora pensem no poder que é quem é dono destes sites e quem controla estes sites. Qual é o modelo de negócio da Google? O que é que vocês diriam? Agora já viram. Quem não viu os slides? Diríamos que a Google inventa qualquer coisa, que faz qualquer coisa, que lucra com qualquer coisa, a ter algum mérito. Afinal, isto é a panaceia dos modelos liberais. Quase todos os lucros da Google vêm de receitas de publicidade. A Google vende dados para que as empresas possam fazer publicidade e vende espaços para que as empresas possam pôr os seus anúncios. O negócio da Google é a publicidade. A Google oferece-vos um motor de busca gratuito, não é porque o faz por caridade. Não é porque queira fazê-lo para bem da liberdade de informação. Ela oferece-vos um motor de busca porque ela fica com os vossos dados para vender publicidade a vocês. E esse é o modelo de negócio da Google. Quase todos os lucros vêm da publicidade. Da cloud, da Google Play, do YouTube, etc, etc. E nós agora pensamos, mas como é que a Google consegue estes dados todos? Bom, por um lado, tem os dados das nossas pesquisas. Cada vez que fazemos perguntas parvas ao Google, ele registra. Agora, se calhar, fazemos mais ao ChatGPT ou ao DeepSeek, mas Google, como é que eu compro uns sapatos? E a Google sabe que nós queremos comprar uns sapatos. Google, como é que eu deixo de fumar? E a Google sabe que nós fumamos. Google, como é que eu combato o vício do jogo? E a Google sabe que nós temos um vício de jogo. E é assim que eles conseguem ter informação. Mas há mais formas. Já vos aconteceu ir a um site e terem que fazer o vosso login? Todos os sites têm login. É a forma de nós entrarmos num site e registarmos a nossa identidade. Ou seja, é a forma de saber sempre quem é que nós somos, porque deixamos um registro em todos os sites em que entramos. E já vos aconteceu, não sei se isso acontece, mas a mim acontece,
eu tenho preguiça de fazer um login para cada site onde entro. E então aparece-me uma opção, como no Spotify, que diz login com a Google. Eu estou a entrar no site do New York Times, estou a entrar no site de um meio de comunicação, estou a entrar no site do Spotify, mas eu não estou a fazer o meu login do Spotify. Eu escolho fazer o login da Google. O que quer dizer que a Google ficou com essa informação. Eu acabei de dar à Google a informação da minha utilização desse site porque eu fiz esse login. Há uma outra forma que a Google tem de recolher informação, que é um bocadinho mais insidiosa, que é o reCAPTCHA. Já viram aquele símbolozinho? Quando vocês vão a um site e o site diz que quer verificar a vossa... vocês são humanos. E depois têm que identificar as passadeiras nos quadrados, ou as motas, ou o que for. Esse dispositivo pertence à Google. E a Google aluga esse dispositivo a sites. E é uma das formas como a Google consegue ficar com os nossos dados. E o que a Google depois faz é vender esses dados. Tem uma empresa de dados, e aqui está um anúncio que a Google faz, a dizer: nós temos 2 milhões de sites onde as tuas publicidades podem aparecer e, portanto, nós podemos pôr-te publicidades, e o que diz aqui é targeting to show your ads in particular contexts. Ou seja, eu posso mostrar os teus anúncios a quem eu quero que vejam os teus anúncios. Se tu queres que anúncios para pessoas mais jovens, eu mostro os teus anúncios a pessoas mais jovens. Se tu queres anúncios para viciados em jogo, eu mostro os anúncios para os que são viciados em jogo. Se tu não queres anúncios para pessoas que tu consideras que não queres, eles não mostram a essas pessoas. E é isto que a Google faz. Mas a Google ainda vai um passo adiante. Hoje, uma grande parte deste mercado é o mercado dos anúncios. E o mercado, eu não vou entrar em pormenores sobre isto, mas o mercado dos anúncios é um leilão. Os gestores dos jornais online sabem disto. Em cada momento, e há leilões em tempo real, em que há quem queira anunciar e que vai a leilão para pôr o anúncio, e há sites, como o Público, ou o Expresso, ou seja quem for, que anunciam fazem esses anúncios, essa propaganda, e que cobram um valor. E isto é um mercado. Quem quer pagar para pôr o seu anúncio e quem cobra para alugar o espaço para o anúncio aparecer. E depois há uma intermediação. E quem domina esse mercado de intermediação é a Google. A Google domina o mercado dos leilões, quer de um lado, quer do outro. Estava, aliás, a ser julgada nos Estados Unidos porque, entre um lado e o outro, estava a sacar uma percentagem para si contra as regras de mercado e a impedir a concorrência. Chegamos agora à Meta, que eu tenho quase a certeza que toda a gente aqui usa ou tem. A Meta são os donos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e de várias outras redes sociais. Há uma coisa curiosa sobre a Meta, é que o Zuckerberg, que é dono da Meta, destes só inventou o Facebook. Tudo o resto foi comprado. Nunca mais inventou nada. Compra as empresas à nascença para não ter concorrência e para não ter que se dar o trabalho de inventar mais nada. E, portanto, mais uma vez, qual é o modelo de negócio da Facebook? Porquê que a Facebook vos disponibiliza Facebook ou Instagram, um recurso em que vocês podem falar com as pessoas e partilhar experiências de graça? Tenho que beber água, desculpem. A razão é a mesma da Google. A Facebook fica com os vossos dados, vende os dados e mostra anúncios. E ganha dinheiro com isso. O negócio da Facebook é publicidade. É mostrar publicidade. Exatamente como faz a Google. Para nós termos uma ideia do poder do Facebook, da Meta, o Facebook ainda é a rede social mais utilizada do mundo. Depois há o YouTube, e depois há o Instagram e o WhatsApp. E mais cá em baixo temos o Facebook Messenger. Isto dá-nos uma ideia do poder que o Facebook tem sobre as nossas comunicações e sobre a forma como nós comunicamos. O Facebook faz ainda outra coisa, que é, quanto mais nós interagimos com o Facebook, mais eles vendem. Quanto mais horas nós passamos no Facebook ou no Instagram, mais eles conseguem, ou mais caros eles vendem os anúncios e mais anúncios eles vendem. Então eles têm que encontrar formas de nos manter agarrados às redes sociais. E
E houve gente a estudar isto. Houve gente que programou estas redes sociais para elas se tornarem viciantes. Uma das coisas mais engraçadas que nós não pensamos nisso é o scroll infinito. Ou seja, vocês antigamente, mesmo no início das redes sociais, quando iam a uma rede social, ao Facebook, vocês tinham os vossos seguidores, faziam o scroll, mas chegava um momento em que acabava. Não havia mais. Porque as pessoas que vocês seguiam não estavam a postar mais nada. Neste momento, o scroll é sempre infinito. Se vocês quiserem ficar 24 horas ali, aquilo vai continuar a dar-vos informação, venha de onde vier. E isso vicia. Tenho a certeza que toda a gente teve essa experiência de querer parar, de dar por si a pensar, eu não estou aqui a fazer nada, não estou a aprender nada, isto não serve para nada, e não se consegue. É feito para viciar. Da mesma forma que os botõezinhos das reações são feitos para viciar. O gosto, não gosto, o bonequinho a chorar. E os conteúdos também. O Facebook vai escolher mostrar-nos os conteúdos que acham que nos agarram mais. E quais são os conteúdos que nos agarram mais para além de gatinhos? E suricatas. São coisas violentas, porque provocam emoções fortes. Raiva, medo, ódio, são as coisas que nos criam uma emoção naquele momento. Passados 5 minutos já não nos lembramos porque é que ficámos tão irritados ali. Mas escrevemos umas coisas, fazem-nos interagir, escrever na caixa de comentários, e tudo isso alimenta o Facebook. E o que é que o Facebook faz depois para ganhar dinheiro? Mostra-nos anúncios. Usa os dados da nossa interação para nos mostrar anúncios, porque é esse o seu ganha-pão, é mostrar-nos anúncios. E como é que eles fazem isto? Eu fiz um teste com o Rafa, que é o designer que fez esta apresentação. Eu sou a Mariana de cima e o Rafa é o utilizador que está em baixo. E ambos fomos ao nosso Facebook na mesma altura ver que anúncios é que nos apareciam de coisas para comprarmos. E nós percebemos perfeitamente como os anúncios estão adaptados àquilo que o Facebook acha que nós somos. No meu caso, tem notepads digitais, enfim, não vamos falar demasiado sobre isso, motas, cursos de gestão e de finanças e coisas para exercício físico. Reparem, não quero entrar em nenhum destes pormenores. No caso do Rafa, tem roupa e coisas de design de roupa, pósteres animados, porque ele é designer, o da Fork, porque ele gosta muito de comer e comer bem, e uma máquina de barbear. Não é por acaso. O Facebook dá-nos anúncios dirigidos, e é por isso que nós às vezes achamos que eu estive a falar sobre ténis Nike hoje à tarde e agora aparecem uns anúncios nos ténis Nike, porque tudo o que nós estamos a fazer está a alimentar os dados que depois servem para nos vender e para fazer vendas dirigidas. Um último elemento que é importante é que, para além de tudo isto ser muito concentrado e de as mesmas empresas terem o domínio destes mercados e destas infraestruturas, elas depois também são detidas pelos mesmos acionistas. Ou seja, os grandes fundos de gestão de ativos, que são donos de várias empresas em Portugal e que são quem quer ficar com as nossas pensões e, por isso, a pressão para privatizar a segurança social, como a BlackRock. São donos de uma parte das empresas da Bolsa, não são só donos de outros países, eles estão aqui, eles são acionistas, estão a ganhar com os dividendos, com os lucros que nós pagamos nas nossas vidas diárias. São também os donos destas empresas. E, portanto, nós estamos a falar de uma dupla oligarquia. Há uma oligarquia digital e há uma oligarquia financeira em cima desta oligarquia digital que é dona da oligarquia digital. E este é o ponto da concentração de poder. O que nos leva à política. Nada como apimentarmos as coisas. Isto é a tomada de posse do Trump. A tomada de posse do Trump foi um desfile das piores pessoas do mundo. Posso dar exemplos de alguns portugueses que lá estavam, mas não queremos falar sobre eles hoje. E destes oligarcas. Ao lado do Trump, na tomada de posse, e ao lado da Melania Trump, estava o dono da Meta, o Zuckerberg, de fato ali, o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, o CEO da Google e o Elon Musk. E ainda a responsável da Fox News, mas isso é só
O Trump é eleito com o apoio destes oligarcas. Neste gráfico nós temos as doações que os candidatos democratas e republicanos tiveram nas eleições desde 2010. Para nós termos ideia do dinheiro que Elon Musk despejou na campanha de Donald Trump. Não tem comparação com quaisquer outras eleições nos Estados Unidos. 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares para a eleição de Donald Trump. E logo a seguir à eleição de Donald Trump, os donos da Google, da Facebook, da Meta, deram cada um $1 milhão para o fundo inaugural de Donald Trump. Foram correr entregar o dinheiro. Por sinal, este é o cartoon que foi censurado do Washington Post, que é um jornal norte-americano detido pelo Jeff Bezos, que censurou este cartoon no dia da tomada de posse de Donald Trump, sendo que o próprio Bezos está ali a entregar dinheiro ao Trump. Nós reparámos, a seguir à eleição do Trump, do impacto que teve nas redes sociais e nestes tecno-oligarcas. O Mark Zuckerberg foi para a televisão, ao programa de televisão favorito de Donald Trump, dizer que havia um problema de censura nas redes sociais. Foi imediato, tudo para agradar ao chefe. E pôs na administração da empresa de Facebook um homem chamado Dana White, que é um apoiante do Trump conhecido e que agora está na administração da Meta. Bom, o Elon Musk foi nomeado a ministro de Donald Trump e está com a motosserra a destruir o que restava do Estado norte-americano. O Jeff Bezos da Amazon censurou coisas do Washington Post para proteger Donald Trump e já prometeu que vai fazer uma série da Amazon Prime sobre a vida da Melania Trump. E a Google transformou o Golfo do México no Golfo da América. Se nós estivermos nos Estados Unidos da América e procurarmos pelo Golfo, o que aparece é Golfo da América, e apressou-se a dizer que ia retirar eventos LGBT dos calendários Google que toda a gente vê no mundo. Uma coisa que nós temos que compreender é que há uma evolução nestes tecno-oligarcas. Isto não foi sempre assim. E ajuda-nos também a perceber a evolução da extrema-direita e porque é que ela é tão perigosa. Há uns anos, o Facebook baniu o Trump. Deu uma grande discussão. Baniu o Trump por causa das declarações de ódio e das mentiras e da desinformação do Trump. O Elon Musk fez parte de um comitê no primeiro mandato do Trump e saiu porque diz que o Trump não tinha um respeito pelo Acordo de Paris e pelas metas climáticas. E na altura o Elon Musk, que estava a desenvolver a Tesla, queria aparecer como o arauto da transição climática. E na altura saiu desse comitê e criticou o Trump por isso. O Bezos disse publicamente que o Donald Trump estava a destruir a democracia. Portanto, há uma evolução nestes oligarcas que os encostou cada vez mais à extrema-direita e que mostra um bocadinho uma evolução política no nosso país. O que é que mudou? Bom, em primeiro lugar, estes oligarcas estavam a ser contestados numa série de processos judiciais nos Estados Unidos da América. E também, em certa medida, na Europa, com a nova legislação para controlar as redes sociais. Apostar na campanha do Trump é apostar no candidato, é pôr os oligarcas no governo para acabar com qualquer regulação. O que eles fizeram? Antigamente, as empresas financeiras faziam lobby, pagavam aos candidatos e tentavam influenciar as decisões. O que eles fizeram foi pagar um lugar no governo. O Elon Musk pagou um lugar no governo para garantir que os seus negócios ficavam protegidos e que os seus interesses ficavam protegidos. Havia, em particular, uma mulher que foi eleita para a reguladora deste tipo de redes sociais que estava a ir atrás destes grandes oligarcas. E eles queriam acabar com ela, tirá-la do lugar. E para isso era preciso eleger Donald Trump. Há depois uma outra questão que é mais difícil de explicar, eu não quero alongar muito nela, ela é de ordem política, cultural, ideológica. Há uma ligação profunda entre esta extrema-direita dominada por homens e uma
e uma distopia que os une machista, elitista e profundamente antidemocrática. Profundamente antidemocrática. Ou seja, parece um bocadinho ridículo, mas não é. Estes homens que são inspirados nos heróis da banda desenhada, ou melhor, nos vilões da banda desenhada, literalmente são inspirados por aquilo, veem, falam nisso, acham que vão mudar o mundo. E têm uma distopia para o mundo que querem concretizar. E é por isso que nós temos o Bezos e o Trump e o Musk a disputarem quem é que vai ao espaço primeiro e a dizerem que querem fundar sociedades em Marte e a construir bunkers de luxo para quando houver uma guerra nuclear e um desastre ambiental poderem salvaguardar-se. Há uma ideia de senhores do mundo, de sou Deus, que estes oligarcas querem jogar. Eles querem jogar a Deus. E acham que as leis da democracia não se lhes aplicam. E esta é uma visão não só autoritária, como profundamente misógina e machista. Eles acham que os homens têm direito a governar o mundo. E os homens que têm direito a governar o mundo são os mais fortes. É a lei do mais forte. E isso é intrinsecamente incompatível com a democracia. E por isso investem tanto dinheiro para ficar imortais, para sobreviverem a tudo, para serem incontestáveis. Por isso fazem demonstrações de poder, como fez o Elon Musk quando resolveu comprar o Twitter, de nada, com 44 mil milhões de euros de um momento para o outro. O Peter Thiel, que é um homem que nós não conhecemos muito em Portugal, que é provavelmente o maior inspirador intelectual deste movimento da extrema-direita que vem de Silicon Valley, porque toda a cultura de Silicon Valley transformou-se para esta extrema-direita, foi muito claro ao dizer que não acredito que a democracia e a liberdade sejam compatíveis. Porque a liberdade destes oligarcas, ela não é compatível com a nossa democracia. A liberdade de estes oligarcas esmagarem quem querem, dominarem o mercado, enriquecerem, moldarem o mundo aos seus olhos, não é possível com uma sociedade democrática. E é por isso que a eleição do Trump é tão importante nas nossas vidas. E nós sabemos como estes oligarcas, e é também por isso que estes oligarcas são os heróis da extrema-direita portuguesa e inspiradores da extrema-direita em todo o mundo. Em todo o mundo. O seu projeto é autoritário, é um projeto de poder, de dominação. E a democracia está no caminho. Eu queria só falar-vos muito brevemente das ameaças deste sistema, tenho a certeza que vocês já sabem quais são, mas num sistema a que alguns chamaram um regresso ao feudalismo. Ou seja, os oligarcas donos das terras, dos meios de produção, que depois cobram uma renda para que nós, os plebeus, possamos, e camponeses, aceder a estes serviços. Primeiro, isto são as empresas que a Meta comprou numa parte da sua vida. Primeira consequência, estas empresas aniquilam a inovação tecnológica, aniquilam a concorrência e a competição de mercado por causa da sua política de aquisições. Segunda ameaça. Estas empresas têm e fomentam políticas racistas, de ódio e discriminação. O Facebook é conhecido por ter políticas que anunciam venda de casas e aluguer de casas, mas que excluem pessoas negras desses anúncios. Fazem uma seleção, porque o vendedor das casas diz que não quer as populações racializadas dos Estados Unidos da América a aceder àquele anúncio. O Facebook e várias redes sociais foram culpadas por permitirem atentados aos direitos humanos, por não fazerem nenhuma verificação de conteúdos e de permitirem que se espalhem mensagens de ódio com consequências brutais para a vida de milhares de pessoas. Nós aqui não temos muita noção porque temos alguma regulação das redes sociais. Mas imaginem o que isto é num país africano em que o Facebook tem todo o poder e não existe regulação de dados. Mais uma coisa. Durante muito tempo, o Facebook tinha um serviço chamado Free Basics. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu não tens que ter internet para aceder ao Facebook. O Facebook, através dos seus satélites, das suas coisas, dá-te a internet. E, portanto, tu instalas a aplicação e tens internet só dentro do Facebook. O que quer dizer que em muitos países do mundo o Facebook era a internet. Agora muitos deles já proibiram isto porque acharam que era uma forma de neocolonialismo.
Em muitos casos, o Facebook era a internet. As pessoas queriam a internet e tinham que fazê-lo no Facebook, abriam negócios no Facebook, falavam no Facebook, não havia vida para além do Facebook. E os países em que isto acontecia, em que não havia outro acesso à internet, por norma, são países onde não há leis de proteção de dados. E onde o Facebook não punha recursos para mediar conteúdos. E por isso ouvimos histórias de genocídios que são patrocinados por mensagens do Facebook que não têm qualquer tipo de controle. A terceira ameaça são os dados com que eles ficam. Este é um exemplo de dados que uma aplicação tira da nossa utilização. Eu não vou gastar tempo nisto, mas basicamente eles sabem tudo sobre a vossa vida. Eles sabem qual é o tipo de computador com que vocês entraram, sabem qual é o momento e a altura em que entraram, sabem as vossas informações de pagamento, sabem o vosso endereço de IP e depois conseguem conjugar estes dados todos para criar um perfil para cada pessoa. E não precisam de saber o nome. Podem saber, mas não precisam de saber, porque eles conseguem cruzar todos estes dados para criar uma pegada, um perfil da nossa presença online. Eu fico sempre muito espantada quando, por exemplo, discutimos o acesso a contas bancárias para combater a fraude fiscal, para combater a lavagem de dinheiro, e há um levantamento sobre a privacidade dos dados. Eles têm tudo. Eles têm tudo. As pessoas oferecem os dados à Google, ao Facebook e à Meta todos os dias. A quarta ameaça é uma ameaça diretamente à nossa soberania. E aconteceu, por exemplo, com o Elon Musk. O Elon Musk tem uma empresa que foi criada e que sobreviveu à custa dos subsídios do Departamento de Defesa norte-americano e aeroespacial, que criou a SpaceX, que são aqueles satélites que vão para o espaço e que vão dificultar o trabalho dos cientistas cá em baixo, que têm os telescópios que depois ficam tapados com... Estou a falar a sério, contaram-me isto. Contaram-me, uma cientista contou-me isto. Mas, através desses satélites, eles controlam a ligação à internet. E foi por isso que o Elon Musk pôde dizer que, desculpem lá, a Ucrânia, comunicações, não damos. Agora desligamos. Agora imaginem o poder que este sistema tem sobre o mundo. Imaginem, por exemplo, o seguinte. Há um apagão. Pode acontecer um dia. Haver um apagão elétrico. Imaginem, por exemplo, que a empresa que gera a nossa energia e a nossa rede de eletricidade é detida por um Estado estrangeiro. Eu sei que é impensável, sei que é imponderável, ninguém consegue imaginar porque é que havia de haver tanta irresponsabilidade no nosso país, mas imaginem que isto acontece. E que nós ficamos dependentes de satélites para poder aceder a telefones ou à internet. E imaginem que esses telefones e esses satélites pertencem ao Elon Musk. E agora? O Elon Musk tem poder sobre um país. Pode chantagear-nos com tudo o que quiser. Foi, aliás, o que fez no Brasil. Quando o Brasil quis pôr regulações na rede social X ou Twitter, como quiserem falar, o Elon Musk diz muito bem. E eu dou internet através dos meus satélites a quem quiser usar o Twitter. Ou então desligo os satélites e vocês ficam sem internet. Acabou. Não há Estado, não há democracia. Não há nada. Nossa vontade não vale nada. Eles são donos de toda a infraestrutura. Como é que nós podemos combater estes oligarcas? E o que é que eles têm a ver connosco? Eles têm a ver connosco em tudo o que nós fazemos no dia-a-dia. Tudo. Os dados que ficam, com a forma como acumulam riqueza através dos nossos dados, da venda de publicidade, dos nossos espaços online. Primeiro, a soberania digital importa. A soberania digital é uma questão de segurança, é uma questão de independência. Portugal tem que ter capacidade para ter autonomia digital em cooperação com os outros países europeus, porque há infraestruturas que precisam de escala para funcionar, autónoma dos Estados Unidos da América e dos grandes oligarcas. E isto aplica-se a sistemas operativos, isto aplica-se a cabos submarinos, isto aplica-se a bases de dados, a processadores, a que chamamos supercomputadores. Nós precisamos de ter uma rede de soberania digital que nos proteja. E o Estado tem um papel nisso, como regulador e como fornecedor destes serviços. Porquê é que vocês, para ter um e-mail, têm que ter um e-mail da Google? Porquê é que não pode haver um e-mail oficial, público?
que não fica com os vossos dados cada vez que querem fazer alguma coisa. A chave móvel digital, para quem tiver, é um brilhante exemplo do que é um serviço público digital. Ela permite-nos aceder a serviços públicos e é o mesmo registro para todos os serviços. E agora, até às vezes, quando vão ao banco, podem entrar com o registro da chave móvel digital. E não é preciso usar uma empresa privada que fica com os vossos dados para aceder a esse serviço. A soberania digital é importante para nos proteger nos dados que damos, mas também para garantir a autonomia da economia do país e da soberania do país. Depois há formas de regular as redes sociais. Transparência algorítmica. O que é que isto quer dizer? Eu tenho direito a que não me apareça mensagens de extrema-direita nas minhas redes sociais. E elas aparecem. E eu não sei porquê. Quer dizer, eu sei porquê. Mas não é porque eu vou ver coisas de extrema-direita. Não é porque eu sigo pessoas de extrema-direita. Elas aparecem porque o algoritmo dá coisas de extrema-direita. E para nós vermos o quão perigoso isto é, imaginem uma pessoa, como eu dizia há pouco, que o algoritmo identifica, no caso dos anúncios, que vocês têm um problema de adição. Ele vai-vos dar anúncios de jogo online. Imaginem um adolescente que tem problemas de depressão. Ele vai-vos dar conteúdos de automutilação. É tão grave e tão poderoso quanto isto. E é por isso que nós temos que regular o algoritmo, temos que proibir os anúncios dirigidos, porque anúncios dirigidos não são propaganda, são manipulação. Se o meio de comunicação consegue ler a nossa fragilidade, os nossos momentos, não está a fazer boa propaganda, está a manipular os nossos comportamentos e nós temos que nos proteger perante isto. Temos que conseguir desativar dados, temos que conseguir desativar o scroll infinito, temos que conseguir garantir interoperabilidade entre as redes, eu penso que isto está aqui, interoperabilidade entre as redes, conseguir ter redes sociais, sim, nós queremos um mundo com redes sociais, as redes sociais não vão acabar, mas elas têm que ser espaços regulados. Nós temos que conseguir aceder a uma e a outra, escolher qual queremos e saber que elas operam entre si. Nós precisamos de ter a certeza que estas grandes empresas não compram toda a cadeia de serviços digitais, que partir as empresas, que elas não podem ter ao mesmo tempo a publicidade, os anúncios, os centros de dados, não podem ter tudo ao mesmo tempo, porque isso é uma negação de qualquer princípio de concorrência. E agora imagine estas empresas com inteligência artificial, em que o ChatGPT que nós usamos, ou o DeepSeek que usamos, o DeepSeek tem um algoritmo público, é diferente, o ChatGPT estão a recolher dados da internet toda, com um algoritmo que não sabemos muito bem qual é, a produzir conhecimento que é tomado como correto e garantido. É perigoso. E nós temos que olhar para as questões da democracia, querendo a inovação tecnológica, mas percebendo o que é que ela nos traz e que desafios é que ela nos traz. Só assim é que podemos tirar o melhor proveito da inovação tecnológica. Há uma coisa que nós podemos fazer já, que é taxar o Elon Musk. Portugal pode taxar o Elon Musk. Portugal pode taxar o dono da Google. Portugal pode taxar o Mark Zuckerberg. Nós, quando falamos sobre taxar os ricos em Portugal, falamos sobre o imposto sobre grandes fortunas, porque ela é uma garantia de igualdade, mas também falamos sobre os grandes oligarcas. E como é que isto se faz? Taxando as empresas dos oligarcas. Se a Google fica com os nossos dados quando nós vamos ao Google, quer dizer que o negócio da Google, e nós já vimos que o negócio da Google se baseia em vender os nossos dados, é feito em Portugal. A sede pode estar na Irlanda ou nas Ilhas Caimão, mas o negócio é feito em Portugal. Os dados vêm de Portugal, tal como viria a água utilizada na produção de energia, mesmo que ela fosse produzida noutro país. É a nossa matéria-prima. E se os dados vêm de Portugal, e quem diz Google, diz Facebook, diz X, então devem ser taxados em Portugal. E assim nós garantimos igualdade, assim nós garantimos justiça fiscal e assim garantimos que o Elon Musk não paga menos em impostos do que qualquer trabalhador que usa as suas redes sociais. E isto vale para o Elon Musk, como vale para o Zuckerberg, como vale para todos os oligarcas. E por isso eu termino dizendo que os Estados Unidos não estão assim tão longe. Donald Trump não está assim tão longe. Os grandes oligarcas não estão assim tão longe.
Mas o facto de eles estarem longe, ou não estarem assim tão longe, mas estarem em outro país, o facto de eles não estarem assim tão longe quer dizer que nós também podemos lutar contra eles. Nós podemos proteger-nos contra os grandes oligarcas. Achar que são coisa de outro país é errado. É renunciar e ignorar os riscos à democracia, o abuso sobre as nossas vidas, o abuso sobre a nossa vontade, é deixar-nos ser manipulados, mesmo sem percebermos, em todas as decisões da nossa vida, e nós não aceitamos isso, porque somos uma democracia e queremos defendê-la. E há coisas que podemos fazer em Portugal para defender a democracia dos oligarcas. A taxa Musk é apenas o começo. Muito obrigada.